Ora então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que vocês virem o vídeo. A aulinha de hoje será sobre o tema que vocês podem ler aqui em cima: Salazar e o Estado Novo, os opositores à guerra colonial. Isto foi a matéria da última aula, aliás. Eu puxei o vídeo para trás para a gente se poder lembrar. Temos aqui o que é que fizemos, os objetivos que tentámos atingir na última aula: identificar os instrumentos de repressão da ditadura salazarista, caracterizar os episódios e movimentos de resistência do Estado Novo, compreender o contexto da guerra colonial e defender os valores da democracia. Ok? Então hoje vamos aqui para o 25 de Abril. No 25 de Abril temos três subunidades, né? O 25 de Abril, propriamente dito, que é o que vamos ver hoje, a independência das colónias e o nascimento dos novos países africanos, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E depois vamos analisar com mais atenção aqui o regime democrático, ok? Como veem, ainda falta aqui muitos temas, ainda falta aqui muitas aulas. Portanto, vamos então ao 25 de Abril. E no final desta aula deverás ser capaz de justificar a Revolução do 25 de Abril, ou seja, explicar porque é que ela aconteceu, né? Justificar, dizer a razão, referir os principais episódios ocorridos no 25 de Abril de 1974. Houve vários momentos-chave que vocês têm que conhecer durante o processo revolucionário do 25 de Abril. Identificar as personalidades que se destacaram na Revolução do 25 de Abril. Caracterizar as ações dos revolucionários. Reconhecer a Revolução de Abril como um conjunto de acontecimentos que produziram mudanças significativas em Portugal. Portanto, compreender a importância do 25 de Abril para que nós hoje possamos viver numa democracia e num regime de liberdade. Defender os valores democráticos, já sabem quais são: a igualdade, a liberdade e a fraternidade, não é? No fundo, são estes os valores. Vamos então começar a aula. Temos aqui um soldado português, as ex-colónias portuguesas, Portugal continental. Ora, em 1968, Salazar sofreu uma queda que o incapacitou do exercício das suas funções políticas. Foi substituído pelo professor Marcelo Caetano. Será que houve mudanças? Lê os títulos das notícias do jornal clandestino da oposição ao Estado Novo e clica no que mais se destaca. Ora, vê-se logo, há aqui várias notícias. Imigrantes portugueses em França aumentam cada vez mais porque fogem, não é? Encerrado o partido político clandestino, todos os partidos que não fossem autorizados, e não era nenhum, não é? Só podia existir a União Nacional, eram todos chamados de partidos clandestinos. 63% dos portugueses não votam, ou seja, mais de metade da população não votava. Mais de 800 jovens para a Guiné-Bissau, ou seja, mais de 800 jovens para a guerra. Mas a notícia que me aparece aqui, logo a brilhar, é esta: uma primavera pouco florida. Não tardaram os mais otimistas em chamar a Primavera Marcelista ao governo liderado por Marcelo Caetano. Achavam que seria o início do fim das repressões e atentados à liberdade. Pois veja-se estas notícias e avalie-se a ação do governo. Está tudo na mesma. Repressão, violência, guerra colonial e censura. Muitos fogem. A imigração é uma das soluções, mas eu apresento-vos outra, eficaz e universal, companheiros. A revolução... Só uma revolução dos portugueses pode mudar o país e dar voz à liberdade. Efetivamente, esta primavera era pouco florida, não é? Com a partida de tantos jovens para a guerra, a esperança era pouca, as populações viviam muito tristes a ver os seus jovens partirem. Mas, quando Salazar efetivamente teve esta queda e depois faleceu, substituiu-lhe então o professor Marcelo Caetano. Quando apareceu o professor Marcelo Caetano,
efetivamente pensou-se que ele podia mudar as coisas, não é? Que ele poderia ter uma maneira diferente de ver a política e ter uma política diferente relativamente à África, não é? Dar independência às colónias, não é? Libertar os nossos jovens da guerra. Mas não, tudo se manteve igual. Ele apenas mudou o nome das instituições. A PIDE mudou de nome, passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança, mas a falta de liberdade, a repressão, continuava, não é? E nada mudou, embora houvesse muita esperança que pudéssemos mudar com a chegada do professor Marcelo Caetano, mas efetivamente ele deu uma continuidade ao Estado Novo, não é? E então, como diz aqui o rapaz que fala aqui no vídeo, ele diz que só há uma maneira de mudar isto. E efetivamente só havia uma maneira, era os militares pegarem armas e revoltarem-se contra o seu próprio governo, que foi o que aconteceu, não é? Chama-se isso um golpe militar, quando os militares não estão satisfeitos com os seus governantes. Ora, nesta altura, como vocês sabem, os capitães, a maior parte dos rapazes novos, que já, uns eram professores, outros eram médicos, eram quase todos já formados, estavam contra a guerra, eram capitães na tropa, eram eles que controlavam os soldados, eram eles que conviviam com eles dia a dia. E então um movimento de capitães, comandado por Otelo Saraiva de Carvalho, começa então a organizar, como nós vamos ver, uma revolução para pôr fim com esta coisa da guerra, não é? Porque os anos passavam e cada vez havia mais mortes e mais feridos e mutilados, não é? 8.000 mortos, 20.000 feridos e desaparecidos. Isto é uma coisa brutal, não é? Alguém tinha que pôr termo a isto e foram os militares, não é? Vamos ver então o exercício. Ora, aqui é para vocês resolverem as afirmações como verdadeiras ou falsas, não é? Temos aqui uma fotografia, que será o do Marcelo Caetano. Com o Marcelo Caetano, a censura acabou. Ora, isto é falso. Os portugueses emigravam para a França. Isto é verdadeiro. A imigração era uma forma de espalhar a ação do Estado Novo. Uma forma... Era falso. O governo de Marcelo Caetano foi designado de Primavera Marcelista. Foi porque pensou-se que ele pudesse trazer uma primavera, não é? Uma nova mudança, mas não mudou nada. A revolução era o meio para acabar com o regime de Salazar. Verdadeiro. Ora, vamos corrigir agora as afirmações corretas ou falsas, não é? Selecionando correto ou falso. Com o governo de Marcelo Caetano, a censura acabou, terminou ou continuou? Ora, continuou, como a gente já viu, não é? França. Com o governo de Marcelo Caetano, a censura continuou. França. A imigração era uma forma de ação do Estado Novo. Escapar. Portanto, imigrando, nós escapávamos ao Estado Novo. Efetivamente. Não é? E parece que está resolvido o segundo. Passando para o terceiro exercício. Efetivamente, nesta altura havia muita gente a emigrar, não é? A fugir, chamava-se o salto. As pessoas fugiam pela Espanha e depois atravessavam os Pirineus e até à França. Emigravam na França, viviam em bairros miseráveis, faziam os piores trabalhos que havia em França. Havia muita pobreza. As pessoas antes preferiam viver na pobreza em França e fazerem trabalhos miseráveis do que viverem em Portugal e passarem fome, não é? Que era isso que acontecia às pessoas do interior. Ora, cá temos então os capitães, não é? Aqui atrás estão as fotografias do Salazar e do Marcelo Caetano, não é? E diz aqui em cima, Capitães de Abril. Capitães de Abril foi o nome atribuído aos militares do exército português que prepararam e fizeram a Revolução do 25 de Abril de 1974. Observa a reunião dos jovens militares. Portanto, como eu já tinha dito, eram jovens, eram eles que praticamente controlavam e lidavam no dia-a-dia com os soldados e eram eles que estavam em capacidade de poder reunir todos os soldados e fazer um golpe de Estado com eficácia. Que foi isso que aconteceu. Porque as patentes mais elevadas, os generais, estavam lá sentados nos seus gabinetes
e não sequer tinham contacto com as tropas, nem sequer sabiam o que é que as tropas pensavam ou deixavam de pensar. Pelo menos alguns deles, não é? Não quer dizer que fossem todos. Ora, os termos que nós vamos usar aqui no glossário. A democracia é um termo muito importante. É uma forma de governo em que os cidadãos escolhem os seus governantes através do voto em eleições livres e pluralistas. Ou seja, pluralistas onde existem vários partidos. Isto é, com liberdade para escolher um conjunto de diferentes candidatos ou partidos políticos. Portanto, tem que haver, numa democracia, eleições. Elas têm que ser periódicas. E os candidatos têm que ser diferentes, não podem ser os mesmos. Porque senão não vivemos num regime democrático. Vamos então tomar atenção agora aos capitães de Abril, que vão conversar e vão falar, que é para depois fazermos os exercícios, ok? Vamos lá. Não se pode tolerar mais esta situação. Há anos que dura esta guerra sem fim à vista. Vê-se é o número de mortos e deficientes a aumentar, companheiros que deixam as famílias abandonadas à sua sorte. E a lutar por quê? Por terras que têm o direito à sua liberdade, independência e governo próprio? Este é também o sentimento dos meus homens da Força Aérea. E os do Exército e da Marinha também partilham destes sentimentos. Então, estamos unidos para preparar o golpe militar e depor o governo. Sim, estamos. Sim, estamos. Então, a partir deste ano de 1973, constituímos-nos em Movimento das Forças Armadas e, no maior dos segredos, vamos preparar a Revolução. Portanto, o movimento das Forças Armadas nasce em 1973 e o objetivo deles era preparar a Revolução para acabar com a guerra e libertar o nosso país desta ditadura, não é? Arrasta para o quadro as letras que formam a sigla do grupo formado por estes militares. M, Movimento das Forças Armadas. Vamos acabar com a guerra colonial, trazer a democracia a este país, com eleições livres, paz, justiça, direito à greve e à educação. Viva o MFA! Viva! Viva! Portanto, o objetivo deles, repor a democracia, voltar outra vez com os direitos da liberdade que nós tínhamos, da igualdade, da greve, o direito à formação de partidos políticos, a manifestarmos a nossa opinião livremente, a liberdade de podermos entrar e sair do país, para poder trabalhar noutros países, até porque nesta altura já estávamos muito mal vistos em toda a Europa, éramos o único país da Europa com colónias em África, os países não nos deixavam entrar nas principais organizações internacionais, porque efetivamente nós não tínhamos uma democracia, vivíamos numa ditadura, e todos os outros países sabiam e reprovavam, não é? Vamos então ver aqui o quarto exercício. Lê atentamente as diferenças, as diferentes dicas e descobre as respectivas palavras na sopa de letras. Cada vez que encontrares uma palavra, a dica correspondente mudará de cor. Sigla do grupo formado pelos jovens militares portugueses. Acabámos de ver, não é? Mas lá se vê para aí um MFA qualquer. A ver quem é que encontra primeiro aqui. Um MFA. Ou então podem procurar também, em vez de estarem a procurar só uma, guerra a que MFA pretendia por termo. Colonial. Também podem procurar a palavra. Já encontrei aqui a colonial. O MFA ia preparar em segredo. Era uma revolução. Também já encontrei. Que tipo de regime político acabaria com a revolução? Ora, que tipo de regime político acabaria com a revolução? Ditadura, veja lá se encontram por aqui.
Novo regime político que entraria em vigor após a Revolução. Democracia. Democracia. Falta o A. Democracia. Agora falta encontrar então MFA, que é o termo usado pelo grupo que preparou a Revolução, e falta encontrar também ditadura, que é o termo que acabaria. Ora, vamos lá ver se a gente encontra isto. Senão temos que ir às soluções. Se calhar vocês já encontraram. Se calhar vocês já encontraram. E eu é que não estou a encontrar nada. Eu não vejo para aqui. Olha, vou carregar nas soluções para não estar a perder mais tempo. Vou só dar mais uma olhada. MFA. Não consigo ver. Vejo aqui NFA, mas M não vejo. Vou carregar aqui. Ah, está aqui. Olha, a MFA estava logo aqui e eu não vi. Ditadura era difícil. Está diagonal. Por isso era mais complicado. Mas cá estão então. Sigla do grupo. Então, como é que se chamava o grupo? MFA, Movimento das Forças Armadas. A guerra que pretendia pôr termo. Queria pôr termo à guerra colonial, que são as nossas colónias, colonial. O MFA ia preparar em segredo. Ora, era uma revolução. Ok? Que tipo de regime acabaria? A ditadura. E que novo regime começaria ou entraria em vigor? A democracia. E pronto, tínhamos aqui o exercício feito. Vamos passar ao quinto. Eis chegado o dia da Revolução dos Escravos, 25 de abril de 1974. Observa a animação. Ora, em termos de exílio, expulsão da pátria. Portanto, agora vão haver algumas pessoas que são expulsas de Portugal e é para vocês saberem o significado da palavra exílio. Vamos lá então com a atenção. Já entreguei os planos da Revolução aos companheiros. Está tudo a posto, só nos resta esperar. Coragem, coragem! Que estás a ver, Salgueiro Maia? 25 de abril de 1974. Ora, pede-nos aqui então para clicar no relógio para acertar as horas. 25 de abril. Escutem. Otelo, é o segundo sinal. Às 22 horas e 55 minutos do dia 24 de abril, já tínhamos ouvido a primeira senha. O anúncio do disco do Paulo de Carvalho e depois do adeus. Agora a segunda. A canção do Zeca Afonso. Vamos para a rua? Calma. Vamos só relembrar os planos. Ocuparemos a cidade de Lisboa, os principais quartéis do país e outros lugares estratégicos, como a rádio, a televisão e os aeroportos. Vamos agora! A operação militar, o MFA, estava nas ruas de Lisboa e era um êxito. A população acompanhou e apoiou os militares nesta revolução dos escravos. Coloca o cravo no cano da espingarda do militar. Em cada esquina um amigo. No cano da espingarda, é aqui. Rosto e igualdade. Não. Não me deixa, onde está a espingarda do soldado? Não é uma espingarda aqui. Terra da fraternidade. Olha, não sei como é que é de pôr a flor. Ele não me deixa? Nesta revolução agora não houve deixa. derramamento de sangue. O governo acabou por se render depois de algumas negociações. O Presidente da República, Américo Tomás, o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e alguns ministros foram presos e depois exilados. A ditadura do Estado Novo chegava ao fim. Iniciava-se a construção da democracia em Portugal. Em cada rosto e igualdade. E assim foi, efetivamente, eu tinha 14 anos, lembro-me bem, morava em Lisboa nesta altura, lembro-me bem deste dia inesquecível, em que eu via na cara das pessoas uma alegria, toda a gente a beijarem-se uns aos outros e a abraçarem-se, toda a gente a dar flores uns aos outros, as senhoras de Lisboa que andavam a vender as flores
começaram a colocar os cravos nas espingardas dos soldados. Os soldados estavam unidos de tal forma que ainda houve algumas forças que tentaram contrariar este movimento, mas não tiveram qualquer hipótese, porque a população saiu à rua. Imediatamente a sede da PIDE foi logo cercada. O quartel do Carmo, onde estavam escondidos o Marcelo Caetano e os seus ministros, foi logo cercado também pelo MFA. É aqui que aparece a personagem muito conhecida e que foi um herói, ficou considerado um herói nacional, o capitão Salgueiro Maia, que é o homem que detém e que prende o Marcelo Caetano. E efetivamente eu lembro-me que este dia foi um dia de grande alegria, porque nós há muitos anos que andávamos a lutar por esta liberdade. Estávamos já muito reprimidos, era um povo muito reprimido, havia muito analfabetismo, havia muita miséria, havia muita falta de liberdade e de recursos para que as pessoas pudessem viver. Muitas das pessoas, as pessoas do interior, então passavam uma vida miserável. E então estes militares trouxeram a Portugal uma grande liberdade. A revolução esta que foi chamada de Revolução dos Cravos por causa deste mesmo acontecimento que eu vos relatei, não é? Os cravos, as pessoas começaram a pôr os cravos nas espingardas dos soldados como capedidos para eles não se dispararem, para eles não se matarem uns aos outros, porque no fundo a revolução era para libertar Portugal. Ainda houve algumas tentativas, não é? Que depois foram chamadas de fascistas. Os fascistas eram as pessoas que queriam que o regime voltasse outra vez, não é? O Estado Novo voltasse outra vez à situação em que estávamos. E efetivamente isso já nunca mais aconteceu. E é por isso que vocês hoje aprendem a história da maneira que aprendem e vivem em liberdade, podem dar a vossa opinião. E isso foi tudo graças aos capitães de Abril, não é? Ao 25 de Abril. Vamos então aqui para o exercício número 6. Completa o texto arrastando para o local correto as expressões em falta. No dia 25 de Abril aqui parece-me que é uma data, né? Em 1974, um grupo de militares das Forças Armadas derrubou o Estado Novo, terminou com a ditadura em Portugal e implantou a democracia. O povo português apoiou e participou nesta revolução, também conhecida por Revolução dos Cravos, exatamente. Revolução dos Cravos, democracia 1910, monarquia 1974, rosas, ditadura. Ora, o que é isto aqui? Eram as palavrinhas que nós tínhamos que usar. Então, rosas não são. 1974, aqui para cima. Terminou a ditadura. O povo português apoiou e participou nesta revolução, também conhecida como a Revolução dos Cravos. E estava o exercício realizado. Vamos para o último. No dia a seguir à Revolução, os militares entregaram o governo de Portugal a uma Junta de Salvação Nacional. Isto é importante saber. Junta de Salvação Nacional. Esta Junta de Salvação Nacional é que ficaria com a responsabilidade de preparar as eleições e preparar uma nova Constituição, não é? O seu presidente era o general António de Spínola, que deu a conhecer o programa do MFA, até entrar em vigor a nova Constituição Portuguesa. Assinala as medidas a pôr em prática pela Junta de Salvação Nacional. Portanto, construção de uma nova prisão política em Coimbra. Falso. Envio de mais tropas para a guerra. Falso. Libertação dos presos políticos. Verdadeiro. Extinção, que é fim da Polícia Política PIDE-DGS. Criação de um partido único, Partido das Forças Armadas. Isto também é falso. Já sabem que numa democracia tem que haver sempre mais do que um partido. A extinção da Legião e da Mocidade Portuguesa. Verdadeiro.
abolição da censura. Abolição também quer dizer acabar com. Abolir é proibir. Proibição da entrada de livros e filmes estrangeiros. Pelo contrário, foi a partir de 74 que começámos a ver novos filmes, livros que estavam proibidos. A Coca-Cola, não se podia beber Coca-Cola em Portugal, era proibida. Coisas que vocês nem imaginam. Liberdade de expressão, verdadeiro. Proibida manifestações e greves, falso. A resolução do problema da guerra colonial, verdadeiro. Tínhamos que resolver o problema. Como é que a gente resolvia o problema da guerra? Só uma maneira. Era a libertação das colónias. A Revolução do 25 de Abril de 1974 trouxe bastantes mudanças para Portugal. Este país já corresponde ao Portugal dos nossos dias. Cabe a cada um de nós defender estes valores democráticos. Ok? Portanto, muito importante defender os valores democráticos, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Porque são esses os valores que nos fazem que a nossa civilização vá melhorando cada vez mais. Ora, como saber datas é saber história, eu apresento-vos aqui 3 datas para vocês concluírem. Marcelo Caetano torna-se presidente do Conselho. Ora, quando é que isto acontece, pessoal? Estas datas é sempre uma carga de trabalhos. Formação do MFA foi um ano antes da Revolução. A Revolução dos Escravos foi o ano que eu já repeti várias vezes nesta aula. Então vamos ver aqui nas soluções as datas. Em 1968, Marcelo Caetano toma o poder. Porquê? Salazar tinha tido um acidente, caiu, bateu com a cabeça no chão, não deram grande importância ao hematoma e ele acabou por morrer depois com um derrame cerebral. 1973 é quando os militares, os chamados capitães de Abril, começam a preparar a Revolução, não é? A conversarem entre eles, os planos, tinham que ocupar rapidamente certas posições em Lisboa, os aeroportos, as rádios, as televisões, tudo tinha que ser controlado para que o golpe de Estado resultasse. Em 1973 começou a preparação. Em 1974 dá-se a Revolução dos Escravos e é o fim do Estado Novo. E aqui temos a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Foi uma aula mais curtinha. Eu também já estive a lançar as vossas notas. Estamos em reuniões. Os professores da escola estão em reuniões. Vamos começar agora para a semana as reuniões de avaliação para vocês terem as vossas notinhas do segundo período. Ok? Portanto, beijinhos para todos. Abracinhos para todos. Portem-se bem.